Olá, alunos do ensino médio, professores e pais que assistem às nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é 30 graus e ângulos correspondentes. Isso mesmo. Vamos então começar nossa aula? Vamos começar falando do ciclo trigonométrico. Lembra que o ciclo trigonométrico é uma circunferência que se inicia neste ponto em 0 graus, ela anda no sentido anti-horário, como essa flechinha está indicando, ela passa a 90 graus aqui em cima, depois 90 mais 90 graus em 180, na metade do ciclo trigonométrico, 180 mais 90 graus, 270 graus aqui embaixo, e mais 90 graus, terminando em 360 graus. Observe os valores desses ângulos divisores de quadrantes em radianos. 0 graus, 0 radianos, 90 graus, π sobre 2 radianos, 180 graus, π radianos, 270 graus, 3π sobre 2 radianos e 360 graus, 2π radianos. Aí você pode perguntar, por que você está falando tanto disso? Porque nós vamos usar esses valores, então é importante saber quanto que eles valem em graus e em radianos. Tranquilos até aqui? Então, vamos ver aonde se localiza o 30 graus. 30 graus, ele está no primeiro quadrante, isto é, entre 0 graus e 90 graus. Ele é um ângulo notável, isso mesmo. Aí eu tenho a relação que me dá o valor do seu ângulo correspondente no segundo quadrante, que é 180 graus menos o ângulo notável. A relação que me dá o seu correspondente no terceiro quadrante, que é 180 graus mais o ângulo notável. E no quarto quadrante, a relação é 360 graus menos o ângulo notável. Observe que, a partir do 30 graus, traçando uma paralela em relação à horizontal, eu vou obter o correspondente no segundo quadrante. Depois, descendo uma perpendicular, eu encontro um ponto, que é o seu correspondente no terceiro quadrante. Traçando uma outra paralela, ou pensando do lado de cá, descendo uma perpendicular, este ponto que é o correspondente no quarto quadrante. Muito bem, vamos então fazer um exemplo para você entender melhor? Vamos? Este exemplo diz o seguinte: encontre o ângulo correspondente a 30 graus no terceiro quadrante, em graus e em radianos. Observe que eu coloquei o esquema mostrando para você o 30 graus no primeiro quadrante e coloquei a relação para você encontrar o correspondente no terceiro quadrante. Então, eu vou usar essa relação e vou acrescentar o meu ângulo notável, que é o 30 graus. Muito bem, 180 mais 30 graus, eu vou encontrar 210 graus. Então, encontrei o ângulo correspondente a 30 graus no terceiro quadrante, em graus. Agora, eu preciso calcular em radianos. Então, observe que eu coloquei o valor de radianos de 30 graus e nós também sabemos que 180 graus são π radianos. Pensando nesta mesma expressão, no lugar do 180, então eu vou colocar o π e no lugar do ângulo notável, eu vou colocar o π sobre 6. Ah, eu preciso fazer essa soma. Muito bem, mas apareceu um denominador 6. Então, eu tenho que transformar o π também num denominador 6. Bom,
Aqui embaixo é 1. 1 para virar 6, eu multipliquei por 6. Então, multiplico por 6 também em cima. 6 vezes π, 6π. Ótimo, aqui o π repete. Então, eu tenho o denominador 6 e agora eu posso somar. 6π mais π, 7π. Isso significa que 210 graus é igual a 7π sobre 6 radianos. E assim eu consegui encontrar o ângulo correspondente a 30 graus no terceiro quadrante. Aqui está a resolução do exemplo para vocês. Agora é o momento das atividades. Então, eu vou ler e preste bastante atenção, hein? Primeira atividade. Encontre o ângulo correspondente a 30 graus agora no segundo quadrante, em graus e em radianos. Olha a relação que eu dei para você, hein? Muito bem. Atividade 2. Agora, encontre o correspondente no quarto quadrante, em graus e em radianos. Olha a relação aqui embaixo. Tranquilo, né, pessoal? Atividades bem fáceis? Isso mesmo. Agora é o momento de você pausar o vídeo e resolver as suas atividades. Quando você terminar, dá um play. Então, daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos. Vamos, então, conferir as respostas? Vamos? Atividade 1. Então, eu quero saber no segundo quadrante. Tenho a relação, que é esta. Muito bem. Então, eu vou efetuar uma subtração. 180 menos 30 graus. Então, eu vou ter 150 graus. O correspondente a 30 graus no segundo quadrante são 150 graus. Agora, preciso encontrar esse valor em radianos. Lembra, 30 graus é π sobre 6 e 180 graus é π. Então, pensando na relação, 180 graus, eu vou ter π menos o ângulo notável, que é o 30 graus, π sobre 6. Perfeito. Apareceu um denominador, então eu vou transformar a primeira fração no mesmo denominador. Lembrando que aqui tem 1 para chegar no 6, né, multiplicar por 6, então eu tenho que multiplicar em cima também. 6 vezes π, 6π. Na segunda fração, repete o π. Muito bem, agora está fácil, né? Já tem o mesmo denominador. 6π menos π, 5π. Portanto, 150 graus equivale a 5π sobre 6 radianos. Estes são os arcos correspondentes a 30 graus no segundo quadrante. Espero que você tenha acertado, hein? Vamos agora para a atividade número 2? Vamos? Eu tenho certeza que você acertou, hein? Vamos apenas conferir as respostas. Então, atividade 2. Agora, vamos fazer as continhas para o quarto quadrante. Já tenho a relação. Muito bem. Então, eu vou substituir o ângulo notável pelo 30 graus. 360 menos 30, 330 graus. Ah, que fácil. Agora, eu tenho que fazer a continha pensando para transformar ele em radianos. Você fala assim, mas professora, eu não me lembro quanto que são 360 graus em radianos. Então, tá fácil, porque veja bem, se 180 graus, que é a metade de 360, é π, você concorda que o 360 é 2 vezes o π? É isso mesmo, 360 graus é igual a 2π radianos, 2 metades de 180 graus. Agora, eu vou usar a mesma relação para fazer a subtração. Então, 360, 2π, menos o ângulo notável em radianos,
π sobre 6. De novo, eu vou ter que transformar no denominador 6, né? Aqui embaixo tem 1 para chegar no 6, vezes 6. Então, eu vou multiplicar em cima também. 2π vezes 6, 12π. E aqui repete o π. Bom, perfeito, já tenho o mesmo denominador. 12π menos π, 11π. Então, 11π radianos é igual ao 330 graus. E são os correspondentes a 30 graus no quarto quadrante. Acertou? Parabéns! Espero que você tenha gostado da nossa aula e depois procure seu professor para tirar maiores dúvidas. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até breve! Tchau, tchau!